Vocês aceitam um cafezinho? Meu café é bom demais. Mais um ano, mais uma vez que eu venho dar recomendações de livros pra vocês. Já virou meio que uma tradição nossa. Esses são os livros que eu li em 2022, os meus prediletos. Dessa vez eu tentei ser bem conciso, tentei fazer só 5 livros diferentes, de gêneros diferentes, pra gente fazer uma coisa bem eclética, pra você achar alguma coisa que você realmente queira ler. E são os livros que eu mais gostei em 2022, que eu recomendo pra vocês lerem agora em 2023. Não vou roubar no jogo, não vou fazer mais livros. Talvez eu roube no jogo em uma ou outra coisa, tá bom? Então eu quero saber a opinião de vocês sobre os livros que eu vou recomendar. Caso você já tenha lido, contribui aqui embaixo com as suas melhores passagens, com as coisas que você gostou, tá bom? E também recomendações de livros que vocês aí leram em 2022, pra quem sabe eles virem parar aqui na minha lista de próximas leituras. Mas antes de começar eu quero mostrar isso daqui pra vocês, meus amigos. Olha que coisa mais linda! Esta coleção de ficção científica da TAG, coleção Sci-Fi, que a curadoria dos livros que estão aqui, que são 4 livros, foi feita pelo Érico Borgo, uma referência de cultura pop aqui do nosso país, né? Um abraço pro Érico Borgo, mandou super bem, ele fez um trabalho excepcional, porque ele escolheu livros que são meio que uma viagem por esse gênero tão maravilhoso que eu amo tanto. Você vai ter Asimov com O Fim da Eternidade, que é um livraço. Você tem Encontro com Rama, que é do Arthur C. Clarke, outro autor que eu amo. Tem o Philip K. Dick com o livro que inspirou o Blade Runner, o filme. É simplesmente um clássico que todo mundo que curte o gênero tem que ler. E a gente tem um livro um pouco mais contemporâneo, que é A Justiça Ancilar, da Anne Leckie. Eu acho que é assim que fala o nome dela. E esse livro é uma space opera, né? Um subgênero dentro da ficção científica que é muito, muito, muito interessante. Olha isso, gente! Não, fala sério. Esses livros são lindos. E é uma edição exclusiva dessa coleção, ou seja, você só vai ter esse livro aqui, dessa forma, com essa arte, com essa edição, se você adquirir essa coleção. E sério, vale muito a pena, tudo capa dura, a qualidade é excepcional, inclusive vem com brindes temáticos quando você compra e frete grátis, está numa condição especial, tá saindo por R$299, os 4 livros na box, com tudo. Fica a minha recomendação para vocês de lerem esses livros e aproveitarem a condição especial da TAG para adquirir a box, tá bom? Eu tô deixando o link na descrição e se você usar o meu cupom, você ainda vai ganhar mais desconto ainda, então tá sendo um prazer de verdade participar desse projeto aqui e indicar um produto que eu realmente acredito para vocês, que eu realmente acho excepcional aqui o trabalho que foi feito, com títulos que eu gosto tanto, tá bom? Não vacila, porque essa condição especial é por tempo limitado, não vai ficar de fora que isso aqui tá muito especial. Já comecei roubando um pouco no jogo, porque eu disse que ia indicar 5 livros e na verdade são 9, né, com os 4 da coleção da TAG, mas eu acho que realmente vale a pena. E já que o papo é ficção científica, vamos para minha primeira indicação, é Project Hail Mary. Aqui no Brasil, o livro foi traduzido para Devoradores de Estrelas, um nome que dá um pouquinho de spoiler, sendo que esse livro ele é muito estragado pelos spoilers. Eu recomendo, é muito difícil, né, alguém topar uma recomendação sem a gente falar alguma coisa sobre o livro. O subgênero se chama meio que Hard Science Fiction, porque é um livro que ele não só tem conceitos de ficção científica, como ele vai explicar os procedimentos científicos que estão envolvidos ali. O protagonista, esse livro narrado em primeira pessoa, ele vai contar os pensamentos dele, ali, os pensamentos científicos, né? Como é que ele tá, ele é um cientista, como é que ele tá resolvendo aqueles problemas em volta dele. Então isso é muito legal e fique despreocupado que você não precisa ter um grande conhecimento sobre ciência, não precisa ser da área, não precisa ser bom de exatas, não tem nada disso, é super acessível, né? E é uma coisa que é interessante, por mais que tenha ali a ciência, mesmo que você fale, não gosto muito e tal, não, vai ser super interessante, é intrigante as soluções, elas te envolvem de verdade. E esse livro, tentando não falar muito sobre a história, primeiro que ele é escrito pelo mesmo cara que escreveu Perdido em Marte, tá? O livro que inspirou o filme Perdido em Marte. Tá bom, vou contar um pouquinho da história, sem dar muito spoiler, mas bem pouco mesmo, que é o seguinte, a humanidade está enfrentando uma ameaça muito grande e a gente começa vendo a perspectiva dessa personagem, né, que é um homem, e ele vai descobrindo aonde ele está e qual é a situação. Então é um livro onde o protagonista ele não lembra o que está acontecendo com ele e a gente vai descobrindo fragmentos dessa história conforme ele vai recuperando e recobrando ali as memórias dele, o que também é um aspecto muito interessante do livro, muito divertido. Tem essa coisa quase de mistério, assim, de, cara, o que vai acontecer? O que é esse cara? O que tá acontecendo com ele? E tal. Você fica o tempo todo nessa energia de
de tentar descobrir, por isso que é tão rápido de ler, apesar de não ser um livro muito pequeno. Ela é de ficção científica, mas ela é uma história doce, ela é uma história meiga, que te envolve emocionalmente. Você vai ter momentos dramáticos nessa história, você vai ter momentos de envolvimento extremo com algumas das personagens aqui, sem deixar de lado todo aquele aspecto da ficção científica que é muito legal, discussões que vão nascendo ali das situações, dos debates. E a história, a ideia e a forma como ela é arquitetada é de gênio. Ele inventou esse acontecimento e ele ser tão congruente cientificamente, ele te convencer tanto de que as coisas ali fazem sentido e de que as soluções que ele tá propondo são geniais. E fazia muito tempo que eu não me divertia, não me envolvia tanto com a ficção científica. Esse é um livro mais pro lado dos livros divertidos, ele não é uma ficção científica que vai mudar a tua visão sobre o universo, sobre questões sociais, ele não tem muito essa pretensão. E como curiosidade para vocês, esse é um dos primeiros livros de ficção que eu li em inglês. Eu lia mais coisas de história, livros de debate, livros sobre temas específicos, né? Basicamente inaugurou as minhas leituras em inglês, né, para ficção, e também consumo de audiobook, que é uma coisa que eu não consumia. Eu tinha um certo preconceito com audiobook. Eu ainda acho que a experiência de ler um livro físico é diferente da experiência de audiobook. A depender do tipo de livro que você vai ler, que tem uma prosa mais interessante, etc. Eu acho que você não deveria fazer isso em audiobook, você deveria realmente ler o livro. Mas é uma ferramenta muito útil para vários tipos de livro, e esse é um livro que o audiobook é excepcional em inglês. Eu usei uma ferramenta do Kindle, que eu tenho o livro e tenho também o audiobook no Audible, né? Quando eu parava de ler e eu transicionava para o audiobook continuava do mesmo lugar que eu estava lendo. Eu fiz viagens de carro onde eu estava sozinho, eu podia ir ouvindo trechos do livro, e na hora que eu chegava à noite eu pegava o livro para ler também. Então isso foi uma experiência muito interessante e eu comecei a consumir vários outros tipos de livro agora em audiobook. A segunda indicação vai ser Flores para Algernon. Eu errava esse último nome, mas agora eu acho que eu falei certo. Flores para Algernon é um livro de um escritor que, se eu não me engano, ele era dos quadrinhos. E aí ele teve a ideia do argumento desse livro. Vou fazendo uma versão maior da história. Ele é divertido de ler, mas ele é um drama, ele é um livro que tem essa esfera, digamos assim, de uma história humana, de coisas profundas, tocantes, não é uma história feliz, mas ele tem uma dimensão extremamente alegórica também. Ele é um livro que está discutindo, está debatendo uma ideia geral. E eu posso dar a sinopse para vocês, porque isso não seria um spoiler deste livro, tá? O nosso protagonista aqui, ele tá escrevendo um diário que ele vai passar por um procedimento. E esse procedimento vai aumentar o QI dele através de uma cirurgia lá, que é uma novidade. Ele é, na verdade, a cobaia, né, dessa cirurgia, que só tinha sido feita em ratos anteriormente. Você não tem um narrador de fora, tudo que a gente vê é narrado por ele. E no começo, ele tem muita dificuldade de escrever, ele é uma pessoa que é realmente muito limitada intelectualmente, ele tem dificuldade com a escrita, então você vai ver lá os registros do diário dele escrito com erros, né, de ortografia, com erros em geral, de concordância. Conforme os dias vão passando, a capacidade intelectiva dele vai aumentando e ele vai mudando os interesses dele, vai ampliando o conhecimento dele sobre o mundo, vai melhorando a memória dele, então ele vai se transformando numa pessoa mais inteligente. Só que o pulo do gato é que esse livro ele não é exatamente só sobre isso. Ele tem a ver também com as relações humanas em volta desse nosso protagonista, né? Então, a forma como as pessoas veem ele e como elas passam a tratá-lo depois que ele se torna uma pessoa mais inteligente. Os colegas de trabalho dele, por exemplo, ali tiram um sarro dele, tem essa coisa no livro de que ele é muito passado para trás, ele é muito enganado, ludibriado, as pessoas riem da cara dele em diversas situações, e depois ele meio que dá a volta por cima dessas pessoas. Só que, e é aí que é a beleza da boa literatura, né? Não é tão simples assim. Ele vai experimentar um tipo novo de existência, e não necessariamente isso é melhor do que estar naquela posição de ignorância onde ele nem percebia que estava sofrendo aqueles ataques. Tem gente que faz uma associação mais direta, dizendo que essa história é uma referência à nossa progressão na vida, né? A gente começa muito novo, a gente ainda não é tão inteligente, depois a gente vai ficando mais inteligente conforme a gente vai ficando mais velho e depois a gente envelhece, né? Eu não acho que essa é uma leitura, a única leitura possível, nem acho que o livro é sobre isso, acho que o livro é mais profundo que isso e é muito interessante pra gente debater o que faz as experiências humanas valerem a pena, né? As suas amizades, os seus relacionamentos afetivos e mais do que isso, né? Como é ruim a gente perceber que às vezes as pessoas que estão em volta da gente fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa história, talvez não estejam ali porque elas nos amam, ou às vezes elas até amam a gente, mas elas não gostam da gente. Tem até aquela frase do BoJack Horseman, que é uma série que eu gosto muito, que ele fala algo desse tipo, né? Vai ter um dia que você vai perceber que as pessoas te amam muito, mas ninguém gosta de você.
E essa é uma sensação de profunda solidão. Eu acho que esse livro, ele tá navegando aí por esse tema. Eu nem classificaria esse livro como ficção científica, as pessoas classificam ele como ficção científica, mas eu acho isso uma bobagem. Ele é um livro muito mais um ensaio sobre um tema filosófico, social, né, psicológico, e garanto pra vocês que vai ser uma leitura muito produtiva, muito interessante. Inclusive os debates que o livro faz têm a ver com a nossa era, com esse momento onde a gente está discutindo para onde o ser humano vai, o que é ser humano, né? Quando as máquinas assumirem certas funções cognitivas nossas, o que vai tornar a gente humano. Então fica a recomendação pra vocês. Um livro super curto, eu li num dia só, comecei de manhã, terminei ele no fim da tarde, totalmente ali, né, observando o vazio do teto branco em alfa, refletindo sobre tudo. Um livro um pouco pesado psicologicamente, assim, mas que você vai dar conta aí da jornada e vai valer muito a pena. O quarto livro que eu vou indicar é totalmente diferente, ele não é de ficção, ele é mais um ensaio, um debate, um livro para levantar questionamentos. É até difícil porque é um livro que ele não sugere nenhuma solução para as coisas que ele põe ali. É um livro do Neil Postman, que era um professor e intelectual dos Estados Unidos, e ele fez esse livro que se chama Amusing Ourselves to Death. Infelizmente, esse livro só está disponível em inglês, mas se vocês se interessarem pelo conteúdo desse livro, eu acho que vocês encontram textos e enfim, debates sobre ele em português também. Tá bom? É uma pena, eu não sei porque esse livro não foi traduzido ainda para o português, porque ele é extremamente valioso. Esse livro é uma defesa desse autor de que na transição de uma cultura predominantemente escrita para uma cultura televisiva, esse livro foi escrito lá em 1985, então a televisão já era presente, já era um acontecimento cultural muito importante, a televisão. Ele vai defender que essa transição causou muito mal, não só mal, mas causou uma mudança fundamental na forma como nós, seres humanos, dentro da sociedade que foi invadida pela televisão, isso causou mudanças drásticas na nossa forma de entender o mundo, o significado das coisas. A nossa visão de alguém que é inteligente, por exemplo, quando você estava numa cultura que era predominantemente escrita, alguém muito inteligente seria alguém que consegue fazer um debate longo, consegue manter uma congruência dos argumentos por muito tempo, consegue fazer digressões muito longas e defender o ponto dele, atacando as questões por diversos ângulos diferentes, né? Por quê? Porque as pessoas ali, primeiro, estavam adaptadas, como elas eram mais leitoras e elas consumiam o mundo através da leitura, elas estavam mais aptas a julgar essas capacidades em quem escrevia, em quem elas estavam avaliando a inteligência, e também porque essa era a forma de se expressar, né? Era através da escrita. Uma expressão através da escrita vai selecionar certas qualidades de alguém que está sendo julgado ou não como inteligente, certo? Agora, na cultura televisiva, a gente pode ter a impressão de que alguém muito inteligente é alguém que é muito sucinto, que consegue pegar ideias complexas e apresentá-las de uma forma simples, fácil de entender, que tem uma verve, que tem uma comunicação muito boa, né, uma didática muito boa, uma oratória pontual e que passa a informação ali da forma mais eficiente possível. Também começa a ser atribuído algumas características a alguém que é uma pessoa inteligente na televisão, que é aquilo de ter uma boa postura, de ser uma pessoa bem apresentada, até bonita, uma pessoa ali que tá, por exemplo, num telejornal, né, um âncora de um telejornal é visto como uma pessoa muito inteligente, uma pessoa ali muito capaz. É lógico que eu não vou conseguir resumir aqui o argumento desse livro, coisas muito fundamentais das nossas metáforas mentais foram modificadas pela cultura televisiva, na opinião dele. E ele tem até uma frase célebre desse livro que ele fala que a Vila Sésamo fez muito mais mal pro mundo do que MASH, por exemplo, que era uma série televisiva ali de bobagem, uma série de humor, porque Vila Sésamo estava substituindo o que a gente considerava educação. Então, o que é educação? O que é uma pessoa educada e bem informada, uma criança, um jovem educado e bem informado? É alguém que lê, alguém que vai passar ali pelos ritos da educação tradicional e vai ter que sofrer, vai ter que parar ali, vai ter que se dedicar até conseguir ler um livro, entender argumentos complexos. Sendo que o Vila Sésamo é um produto televisivo para captar a atenção das crianças e ensinar alguma coisa para elas, só que de uma forma bem mais superficial. E isso, inevitavelmente, ia substituir o outro tipo de ensino que era anterior a esse. E para defender esses pontos dele, ele volta com a gente no tempo e fala sobre a fundação dos Estados Unidos. E que os fundadores dos Estados Unidos eram pessoas extremamente intelectuais e que até as pessoas que foram para lá para construir a vida, que trabalhavam no campo, etc., eles tinham um hábito de leitura muito grande. Ele conta que o Charles Dickens,
né, que escreveu David Copperfield, escreveu vários livros muito importantes, ele era uma celebridade, né, porque todo mundo tinha lido os livros do cara, e quando ele visitava outros países, quando ele foi até os Estados Unidos, por exemplo, ele foi ovacionado, e as pessoas ficavam em volta da carruagem dele ali e tal, querendo um autógrafo do cara, conversar, ver ele. Então isso é muito interessante a gente pensar nesse aspecto de que as pessoas liam muito. Inclusive ele conta que nessa época era comum, em cidades pequenas, duas pessoas que tinham pontos divergentes politicamente falando, por exemplo, fazerem discursos de até 8 horas, 10 horas, onde um fazia uma introdução de 2 horas, aí o outro fazia a introdução dele de 2 horas, aí um colocava um ponto, o outro respondia. Debates muito, assim, né, alongados, pensando que o público era a população da cidade. As pessoas iam lá, sentavam e ficavam ouvindo esse debate entre dois caras que tinham opiniões divergentes por horas e horas e horas e horas. Uma coisa que é muito difícil da gente imaginar acontecendo hoje em dia, né, para um público geral. Dentro da academia, ainda assim é difícil, mas fora da academia já é algo bem, assim, surreal da gente imaginar que isso acontecia. Ele diz que no passado, se um político muito famoso andasse nas ruas de uma cidade pequena, antes da época do jornal, né, das flash news, desse texto mais curto, etc., ninguém ia saber o rosto dessa pessoa. Ninguém ia saber como ela é. Ele ia ser um desconhecido andando na cidade. Mas a maioria das pessoas na rua, se você parasse para elas e perguntasse qual é que é o pensamento fundamental de tal candidato, de tal pensador, eles iam citar para você o que aquela pessoa pensava a respeito das coisas. Então eles não sabiam o rosto da pessoa, mas sabiam o pensamento e os argumentos principais das ideias que aquela pessoa tinha, porque as pessoas consumiam o texto e não as imagens. Né? Então isso é muito interessante. E esse livro foi extremamente impactante, inclusive na visão que eu tenho da minha própria profissão, etc., por um motivo muito simples. Ele é muito melhor do que vários outros textos bibliográficos, livros que estão sendo escritos sobre a nossa própria geração, sobre os efeitos do TikTok, dos vídeos curtos, sobre tudo isso. Esse livro é muito mais potente, apesar dele não estar falando sobre os vídeos curtos, falando sobre a internet, falando sobre a nova comunicação, ele de certa forma está, porque tudo que ele via, que ele temia da comunicação televisiva, esses novos fenômenos, eles potencializaram essas coisas. Então é um ensaio muito bem escrito e que conversa muito com os dias de hoje. A quarta indicação é o livro A Peste, do Camus. Eu achava que era Camus que se falava, mas eu descobri que na verdade é Camus. O Camus. Eu sei que ele era um filósofo. Ele é um filósofo, inclusive, a quem é atribuído a filosofia absurdista. Já tiveram outros autores que contribuíram para essa visão do absurdo, mas ele é muito atribuído a essa corrente de pensamento, que ele foi um grande contribuidor e meio que também inaugurou visões novas a respeito disso. Eu não gosto de ficar resumindo correntes filosóficas quando eu vou falar para alguém, eu acho que você tem que ir atrás de textos, mas é bem autoexplicativo o absurdismo, assim, numa primeira camada, que ele achava que a condição humana é absurda, o mundo é absurdo e que o ser humano ele ficava lutando para ficar em paz com essa essência do que é existir na Terra sendo um ser humano, que é abraçar o absurdo, entender que a nossa vida, ela não, os acontecimentos do universo que envolvem a gente, eles não têm uma ordenação específica, eles não têm um motivo de ser, e o ser humano ele fica muito confuso, muito perdido, estando inserido num universo como o nosso é. Tá? Então é lógico que isso é só uma fina camada por cima de todo um pensamento. E aí ele, como um filósofo, ele escreveu muitas coisas e também escreveu romances. E um desses romances é A Peste, um romance célebre. O Camus inclusive ganhou o Nobel de Literatura. E é muito interessante eu ter lido ele em 2022 porque nós passamos por uma pandemia. E ele vai falar sobre uma cidade que existe, uma cidade real, que passa por uma pandemia fictícia. Alguns ratos começam a morrer nas ruas e as pessoas não sabem o que está acontecendo, acham que é só uma questão com os ratos, e dali em diante começam a aparecer pessoas que também estão contraindo essa doença. É uma doença muito agressiva e a pessoa é acometida por uma febre tremenda, sinistra, o corpo lutando ali contra aquela peste, aquela doença. Então é muito pesado a imagem da doença, né? Mas tem muitas similaridades com o que aconteceu na pandemia. Muitas passagens do livro vão te lembrar de coisas que aconteceram, essa questão do nosso isolamento. Lá não tem o isolamento social de não poder andar na rua, mas a cidade fica isolada do resto do mundo, né? Então as pessoas se distanciam ali dos parentes, dos amores, dos amigos, né? Fica todo mundo confinado dentro dessa cidade. É aquele tipo de livro que, como esse vídeo não é pra falar só sobre ele, qualquer coisa que eu falar aqui não vai bastar, sabe? Ele tem muitas características impressionantes, é um livro que mexeu profundamente comigo e é um daqueles livros, sabe? É literatura de verdade, é uma coisa que você vai ter que encarar, assim, é um desafio intelectual ler um livro desse, mas
muito especial, muito interessante. O livro não é sobre a peste, inclusive falam que a grande inspiração para escrever esse livro foram os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, em especial o nazismo. Você consegue notar ali que tem certas passagens que fazem ligações quase que diretas com acontecimentos da Alemanha nazista e tudo que aconteceu com os judeus. Então, claramente o livro tá falando sobre isso, mas como é um livro muito bem escrito, ele não tá falando só sobre isso, né? Ele é maior do que esse tema, vai falar sobre a perda, vai falar sobre a solidão humana, sobre essa nossa condição, justamente ali em consonância com a filosofia do autor, né? Esse absurdismo, ele tá em volta, os personagens eles tentam ficar encontrando sentido pro que tá acontecendo com eles ali, pra maldade humana, pra todas as desgraças que estão acometendo ali os personagens, e você vai ter personagens diferentes e a doença vai mexer com eles de formas diferentes também. É um baita estudo aí da psicologia humana, um livro que é de filosofia. Com certeza ele também é um livro de filosofia, tá super recomendado aqui, tá bom? Não vou nem falar muito mais, porque como eu te falei, é muito difícil a gente limitar um livro com escopo tão grande a uma resenha tão curtinha, mas fique sabendo que foi um livro que mexeu bastante comigo. A última indicação é um livro muito especial, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. É a única exceção aqui da lista, porque na verdade eu não terminei esse livro. Eu tô bem no final dele agora, eu li ele durante todo o ano passado, acho que eu comecei bem no começo do ano, e é um livro gigante, ele é um livro bem longo, não só pela quantidade de páginas, mas ele é um livro que exige de você, ele não é um livro fluido, ele não é um page turner, muito pelo contrário. Por quê? Porque o próprio livro te coloca na experiência temporal das personagens. Porque A Montanha Mágica é a história de um rapaz que vai visitar o primo dele, vai visitar ele numa tipo uma clínica de recuperação. É um lugar nas montanhas, um lugar mais elevado, onde o ar é mais puro, e onde tem um hospital lá que pega pessoas que têm doenças respiratórias, doenças do coração, uma sorte de doenças diferentes, e elas ficam em repouso lá sendo cuidadas por médicos, certo? Então é um retiro médico, que é uma coisa que era mais comum também, inclusive em épocas passadas. É uma elite que tá lá, é muito caro, é um hospital de luxo, digamos assim, as pessoas são extremamente bem tratadas, tem uma cozinha maravilhosa, então se come muito bem, tem muitos funcionários capacitados, então é uma elite que tá ali sendo tratada por esses profissionais, e ele vai visitar o primo dele lá. E o que acontece é que ele é uma pessoa aparentemente muito saudável, mas ele nunca mais volta. Esse é um spoiler do livro, mas é um spoiler que é a base do livro. Quando você lê as primeiras 15 páginas, você já percebe que é esse o caminho que o livro tá tomando, né? O personagem, de uma forma ou de outra, ele vai ficando nesse retiro médico, ele tem uma leve gripe, e aí ele começa a tossir, eles notam um negócio, eles começam a tratar aquele negócio, e ele vai estendendo a estadia dele ali, e vai ficando. O nosso protagonista se chama Hans Castorp, e ele vai conhecer uma sorte de personagens interessantes, e vai começar a viver uma vida lá dentro daquele lugar. Ele conhece uma personagem que eu adoro, que é o Setembrini, também é um outro doente que tá lá internado. Ele é uma referência intelectual, no primeiro momento, para esse jovem rapaz, então ele começa a instruí-lo, começa a mostrar uma visão de mundo dele, que eu também não quero dar spoiler, e depois vai ter um personagem que vai se contrapor à figura do Setembrini, e é uma forma que o livro faz de debater coisas muito interessantes, a gente assistir esse debate, né, sendo orquestrado, e você também tem esse personagem com as aspirações amorosas, com as aspirações afetivas, com as características humanas dele ali, só que tudo aquilo ali é envolto por essa aura de doença, essa coisa fúnebre de um lugar onde as pessoas vão pra morrer, né, ou pra tratar a doença, e poucas pessoas conseguem ir embora, e vai se estendendo a vida lá. É um livro sobre a vida mesmo, né, sobre envelhecer, sobre crescer, ser jovem, né, se sentir imortal, né, se sentir imbatível, e aí sendo acometido pelas dificuldades da vida. Um daqueles livros também que é a leitura, sabe? Se você pegar A Montanha Mágica pra ler, vai ser a sua leitura do ano, porque ela é muito longa. Eu não recomendo que você leia ele todo numa tacada só, você pode ir lendo ele junto com outros livros. Eu não faço isso muito, mas A Montanha Mágica é um livro que eu fiz isso. E o Thomas Mann, ele escreve excepcionalmente bem. Ele é um autor muito interessante, que eu fico fascinado assim pela mente dele e pela história pessoal dele também. Desses livros aqui, pra mim, é o desafio literário mais complexo, é A Montanha Mágica, mas com certeza é muito recompensador,
passar pelas páginas, pelas situações que são apresentadas. Eu ainda não terminei o livro, mas eu já estou plenamente convencido. Como eu disse, é um livro que não tem muito a ver com você chegar até o final para descobrir a resposta no final. Tem muito mais a ver com a jornada de ler, e a própria experiência da leitura tá te passando a sensação dessas personagens ali esperando serem curadas, o tempo se alongando mais do que deveria. É um daqueles livros que faz a gente lembrar o porquê que a gente gosta tanto da literatura, porquê que a gente gosta tanto, né, dos livros. Façam isso, leiam A Montanha Mágica em algum momento. Se não for esse ano, guarda na sua lista. Em algum momento leia esse livro. Começou a chover aqui, uma chuva bonita. Caramba, muita chuva. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês coloquem alguns desses livros aí na lista de vocês de 2023. Desejo ótimas leituras para vocês. Obrigado por estarem comigo aqui nesse canal, e eu quero saber o que vocês andaram lendo aqui nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês, bons livros, e a gente se vê em breve, tá? Tchau!